Mateus capítulo 3, versos 1 a 12, o arauto do rei. O rei se manteve oculto por muito tempo, e chega o momento em que o seu arauto aparece e anuncia sua vinda. Este capítulo nos conta sobre o valente que veio adiante de seu rei. Versos 1 e 2. E naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Enquanto Jesus ainda permanecia em Nazaré, seu parente o Batista fez a sua aparição. A estrela da manhã é vista antes do sol. João não foi para o palácio, mas para os desertos solitários, lugares em que havia ovelhas e algumas pessoas simples. A missão de Jesus Cristo é para os simples e para os lugares desertos da terra. Para estes, o precursor do Senhor se encaminha e ali adequadamente prega a ordem: arrependei-vos. Renuncie aos seus espinhos e abrolhos, ó deserto, pois o seu Senhor está vindo até você. Veja como João anuncia a vinda do reino, como ordena aos homens que se preparem para isso. Ele os exorta a serem rápidos em sua preparação, porque é chegado o reino dos céus. Que eu esteja pronto para a vinda do meu Senhor e lance fora tudo o que entristeceria o seu Espírito Santo. Verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus mantém o seu costume de citar o Antigo Testamento. Os profetas não só descreveram o rei, mas o seu precursor também. Eles mencionam o caráter desse precursor. Ele era uma voz, Jesus é a palavra. Seu tom de voz, que clama, seu lugar, no deserto, e sua mensagem anunciada, na qual ele ordenou a preparação para a vinda do rei. Preparai o caminho do Senhor. Os corações dos homens eram como um deserto, onde não há nenhum caminho, mas, como súditos leais, preparam a estrada para a chegada dos príncipes amados. Assim os homens deveriam acolher o Senhor e recebê-lo com um coração sincero e disposto. Ó Senhor, eu quero receber-te, se tu quiseres vir até mim. Eu tenho grande necessidade da tua presença real e, portanto, eu gostaria de preparar um caminho para ti. Em meu coração, os meus desejos fizeram para ti um caminho curto e suave. Vem, Senhor, e não te detenhas. Entra em meu deserto natural e o transforma em um jardim do Senhor. Verso 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ele era austero e sério, como Elias. Suas vestes indicavam sua simplicidade, sua austeridade e sua autonegação. Sua comida, o produto do deserto onde morava, mostrou que ele não se importava com luxos. Todo o seu comportamento era simbólico, mas era também adequado e apropriado ao seu ofício. O mais simples dos alimentos é o melhor para o corpo, mente e espírito e, além disso, promove a virilidade. Senhor, não deixes que o meu alimento, bebida nem vestuário me impeçam de trabalhar para ti. Versos 5 e 6. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas estavam aguardando o Messias, e então elas todas foram até João. Tão logo a sua voz estridente dissipou a calmaria. O batismo ou a lavagem do corpo em água, muito apropriadamente, acompanhou o clamor: arrependei-vos. O confessando os seus pecados que ocorreu com o batismo no Jordão lhe deu o seu significado.
Sem a confissão da culpa, isso seria apenas um mero banho de pessoas, desprovido de significação espiritual, mas a confissão fez disso um sinal instrutivo. João deve ter interiormente se maravilhado ao ver as multidões vindo, mas o seu pensamento principal estava estabelecido adiante em seu Senhor, que estava prestes a vir. Ele pensou mais sobre ele do que sobre toda a Judéia. Verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura? Era estranho ver os orgulhosos separatistas e os moralistas céticos virem para ser batizados, e, portanto, como um teste, João lhes dirigiu duras palavras. João percebeu que eles eram como serpentes em suas motivações e ardilosos em seus temperamentos, e, desse modo, ele os chama de raça de víboras. Assim veria se eles eram sinceros ou não. Ele pergunta quem lhes ensinou a fugir daquela ira que estava anunciando, de acordo com as palavras de conclusão do Antigo Testamento. Essa pergunta não foi amável, mas não é a preocupação de os servos do Senhor se tornarem agradáveis. Eles devem ser fiéis, e especialmente assim devem ser os eminentes e eruditos. João Batista era fiel, desse modo e devido a isso, ele foi honrado por aquele que o enviou. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Haja em conformidade a uma mudança de mentalidade. Acima de tudo, pare de orgulhar-se de si mesmo e abandone as motivações enganosas que agora lhe movem. Senhor, salva-nos de um arrependimento infrutífero, pois isso seria apenas um agravamento dos nossos pecados anteriores. Verso 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não imagine que Deus precisa de você para realizar sua promessa ao seu servo Abraão, pois ele pode fazer de cada pedra no Jordão um herdeiro da graça. Não presuma sobre a sua ascendência e não pense que todas as bênçãos do reino vindouro serão suas, porque você é descendente do Pai dos crentes. Deus pode tão facilmente suscitar filhos de pedras quanto a partir de uma geração de víboras. Ele nunca será dependente de meios para cumprir a sua aliança, nem curvará o seu evangelho diante do capricho de homens vaidosos. Ele buscará um povo nos valados se o seu evangelho for rejeitado pelas pessoas consideradas respeitáveis. Que nenhum de nós, porque somos ortodoxos ou abundantemente bíblicos em nossas observâncias religiosas, imagine que por isso estamos no favor de Deus e que não estamos sob nenhuma necessidade de nos arrependermos. Deus pode agir sem nós, mas não podemos agir sem arrependimento e obras que atestam que o arrependimento seja verdadeiro. Que bênção saber que Deus pode transformar corações de pedra em espíritos filiais. As maravilhas da graça pertencem a Deus. Verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele indica que o rei está vindo, o cortador de todas as árvores infrutíferas chegou. O grande lenhador pôs seu machado à raiz das árvores. Ele ergue o seu machado, golpeia, e a árvore infrutífera é abatida e lançada ao fogo. O relato é vívido. O Batista vê florestas caindo sob o machado, pois aquele a quem ele anuncia será o juiz dos homens e o executor da justiça. Que anúncio ele tinha para fazer? Que imagem os seus olhos crentes viram? Nossa visão é a mesma, o machado ainda está ativo. Senhor, não me cortes nem me lances ao fogo. Eu sei que a ausência do bom fruto é tão fatal quanto a presença de fruto mau. Senhor, não me deixes ser infrutífero.
para que não seja cortado e lançado no fogo. Verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João poderia imergir o penitente em água, mas alguém maior do que ele batizaria os homens com o Espírito Santo e com fogo. O arrependimento é bem simbolizado pela lavagem em água, mas o verdadeiro batismo do crente pelo próprio Senhor Jesus nos traz transbordamentos espirituais do fogo sagrado. João não se considerava melhor do que um escravo doméstico, indigno até mesmo de levar as sandálias de seu mestre. E seu batismo em água era tão inferior ao batismo com o Espírito quanto um escravo é em relação ao seu Senhor. Jesus é o Senhor divino que nos cobre com as influências do fogo do Espírito Santo. Nós conhecemos esse batismo? O que é o batismo em água sem isso? O que são todos aqueles semelhantes a João com os seus batismos em água, quando comparados com Jesus e seu batismo com fogo? Verso 12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele anuncia o seu Senhor sob outra figura, a de um agricultor. Dessa vez, ele não tem na mão o machado, mas a pá. Fariseus, saduceus e todo o restante estão em sua ira. É com eles que João lida, limpará sua ira. Se eles não desejam ser purificados por Jesus, não deveriam estar lá. Mas se têm esse desejo, Jesus lidará com eles. Em sua mão tem a pá. Ele levanta os molhos ao vento, para que possa testar e dividir. Ele recolhe o seu trigo, pois busca os tais. A palha é lançada para o lugar onde o fogo arde continuamente e é queimada. João afirma que este é o fogo que nunca se apagará. O ensino de nosso Senhor agirá como uma grande pá, recolhendo os verdadeiros e lançando fora os falsos, inúteis, para que sejam destruídos. Foi assim na vida de nosso Senhor, é assim todos os dias, onde ele é pregado. Ele é o grande divisor. É por sua palavra que se separa os pecadores dos santos e reúne um povo para si mesmo. Assim o arauto preparou o povo para o rei, que seria o purificador, o lenhador e o divisor. Minha alma, contemple o seu Senhor sobre esses aspectos e o adore.